Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero compartilhar a lição 12 deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2025. O título da lição de hoje: do julgamento à ressurreição. Então, veremos a respeito deste cenário onde o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19 e o capítulo 20 também vão nos apresentar este relato. Primeiramente, a prisão e a condenação de Jesus. Jesus, ele vai se despedir dos seus discípulos, conforme aí os capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos seus discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes. Então Jesus atravessa o ribeiro do Cedron e faz uma paragem no rio, ali no jardim do Getsêmani. Este jardim também era conhecido como o Monte das Oliveiras por possuir grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e de angústia, e os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus estava e encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, como nós bem sabemos, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro e indicou aos soldados romanos que ele era, e foi levado então à prisão e conduzido até Anás, que era o sumo sacerdote, para ser interrogado. E depois de ter sido ali agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus sobre Jesus se apresentar como rei dos judeus. Jesus foi detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus então foi levado aí para ser condenado pelo governador Pilatos. Levaram Jesus até lá e, apesar de Pilatos preferir que fosse os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas, porém, na tentativa de aliviar aí a pressão política dos judeus, ele cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Barrabás era um criminoso notório e escolheram libertá-lo, ao invés de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, e isto provocou ferimentos e fez com que o rosto de Jesus fosse banhado por sangue. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Estes instrumentos utilizados para os castigos eram um chicote com tiras de couro afiadas, que tinha pedaços de ossos ou pedras cortantes nas pontas, e Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes destes açoites. Neste momento, o nosso Senhor, ele assumiu as nossas enfermidades, as nossas dores, e foi também afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías do capítulo 53. Então, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. E no versículo 16 do
do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, está escrito: então entregou-lhe para que fosse crucificado. E sob esses açoites destes soldados, Jesus carregava a cruz até chegar no Gólgota, o local conhecido como lugar da caveira, por conta aí da sua forma que o monte apresentava. E em João 19:18 menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, está registrado os detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Jesus estava ali agora com dois outros homens acusados como criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Lucas vai dizer que um se arrependeu enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 12, ele vai afirmar que Jesus foi contado com os transgressores e assim estava se cumprindo a palavra de Deus naquele momento. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, e essa foi a última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja. Esta esponja não continha água, ela continha vinagre, e ela foi oferecida pelos soldados romanos. Quando Jesus, para saciar a sua sede, vai pedir, eles deram então aquela esponja. Jesus estava com a plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino quando ele bradou: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era grito de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada por Deus. No versículo 38, surge aí um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado que se chamava José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, mas devido ao temor que tinha dos judeus, ele mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer o medo e reuniu coragem para dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação que nós podemos adquirir através deste texto é que o túmulo onde Jesus foi sepultado ficava próximo do Monte do Calvário. Na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra e assentou-se sobre ela, conforme está em Mateus 28, versículo 2. Foi neste instante que Jesus ressuscitou e do lugar onde o seu corpo se encontrava, saiu. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho, segundo escreveu João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena foi até o sepulcro, juntamente com Maria, mãe de Tiago, e também com Salomé. Mas quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Em sua abordagem, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao 14, ele vai falar sobre a importância da ressurreição. E ele vai escrever dizendo: Cristo ressuscitou dos mortos. E se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam vãs. Então existem pelo menos duas razões para que nós creia na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras do próprio Jesus, que afirmou dizendo: é necessário
que eu ressuscite dentre os mortos. E a segunda razão é o fato de que os discípulos mais importantes de Jesus, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, verificaram que Jesus não estava no sepulcro, o túmulo estava vazio. Quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu que havia 2 anjos de Deus, e um deles disse para ela que Jesus tinha ressuscitado. Ela não conseguia imaginar ser a primeira pessoa a contemplar o próprio Jesus de forma gloriosa. Quando ela ouviu Jesus dizer: vai e avise aos discípulos que brevemente eu vou aparecer e eles me verão também. E o Cristo ressurreto, agora, apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo depois que ouviram Pedro, João e Maria falarem que ele tinha ressuscitado, ele vai aparecer naquela sala onde eles estavam reunidos e vai dizer: a paz seja convosco. Em outras ocasiões, o Senhor também vai se manifestar aos seus discípulos antes da sua ascensão ao céu. E, por exemplo, a Pedro e a alguns outros que seguiam, Jesus revelou-se novamente, realizando ali um milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. E à luz deste fato, nós somos encorajados a mantermos a nossa fé depositada na esperança de que Jesus triunfou sobre a morte de forma definitiva. E a nossa fé, ela deve ser fortalecida, e a nossa esperança deve ser renovada todas as vezes que nós recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder a vida eterna. Apesar de muitos estudiosos hoje, no meio secular, questionarem ou até mesmo negarem a ressurreição de Jesus, nós temos uma promessa bíblica de que a nossa esperança não será malograda. O autor da carta aos Hebreus, ele endossa que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Ele para cumprir aquilo que prometeu. Nestes últimos dias, os crentes são convocados a andar vigilantes, viver em santificação e a buscarem a renovação espiritual para o exercício de uma fé genuína, tendo em vista que o arrebatamento dos santos, ela pode ocorrer a qualquer momento. E você está preparado?